Quais são os principais desafios do Brasil em 2026? Bom, a gente vai conversar aqui nesse vídeo sobre os principais desafios que o Brasil, nosso Brasilzão, país amado, querido, nossa terra aí onde a gente vive, né? Eu não tô no Brasil atualmente, mas é o meu país e tal, e então bora conversar sobre os principais desafios do Brasil em 2026, né? Principalmente que 2026 é ano de eleição, né? Quais são as coisas que vocês precisam estar atento, né, nas palavras, sem ter um político de estimação, analisando, né, o cenário como um todo, o que fez um candidato, o que não fez, o que falou, o que não falou, quais são as propostas realmente. Bom, eu sei que é muito difícil nos dias de hoje a gente votar em quem realmente a gente quer, porque, bom, ninguém é santo, né? Ninguém é perfeito. Todos, às vezes, ali tem alguma coisinha, tem algum, né? Então, nas últimas eleições, a gente tende a votar no mesmo menos pior, né? Mas é claro que a gente se pegar um tempo do nosso dia, ler sobre a pessoa, pesquisar, né, sem políticos de estimação, sem raiva, sem sentimentos amargos, né, que faz a gente confundir as coisas, a gente consegue esclarecer algumas coisas e tentar mudar o Brasil democraticamente, né, se é que é possível. Bom, alguns desafios claros para o Brasil em 2026, eu dei uma anotada aqui, e o primeiro tópico é que o Brasil ele cresce, mas não se desenvolve, né? O tema da economia fraca e improdutiva, né? O crescimento baixo, dependência de commodities, produzir pouco valor agregado. O que que acontece, cara? Quando um país depende muito de commodities, não sei se você sabe, mas quando você depende muito de valores poucos agregados, por exemplo, o que que vale mais? 1 quilo de café ou esse meu iPhone aqui? Ou esse meu celular, qualquer coisa, sabe? Esse fone aqui, ó, esse fone. O que que vale mais, né? Qual que é mais caro? 1 quilo de café? Sei que o café tá caro hoje em dia, né? Mas 1 quilo, sem brincadeira, 1 quilo de café ou um fone desse, né? O que que vale mais? É claro que o fone ele vai acabar valendo mais, porque aqui tem valores agregados, tem valor trabalhado, aqui tem uma marca, tem tecnologia, e isso é bom. O Brasil ele precisa construir isso, né? Então você tem que ficar de olho em qual candidato vai falar isso, em qual candidato vai propor isso, ou o que mais próximo vai chegar de uma ideia próxima a isso. O Brasil precisa produzir valor agregado, precisa ter empresas, precisa aumentar a produtividade por valor agregado, né? A produção brasileira precisa ser mais tecnológica. O Brasil ele tem grandes empresas hoje, mas poucas ainda. A Embraer é uma delas. A Embraer é uma grande empresa brasileira, uh, mas precisa de outras, precisa ser mais robusto. Os Estados Unidos é um país robusto como é, porque ele tem muito valor agregado. Ele tem, mano, quantas empresas tem nos Estados Unidos que a gente conhece? A Apple, mano, a IBM, a Microsoft, a Amazon, cara, é muitas empresas, a gente não sabe, é muitas empresas mesmo. E grandes países, players no cenário mundial, precisa de empresas. A Coreia do Sul é um grande exemplo disso, quando o governo percebeu isso e foi investindo ali para poder se criar. Hoje em dia, a Coreia do Sul tem a grande LG, tem a grande Samsung, tem a grande Hyundai, que são locomotivas fortes e que leva realmente a Coreia do Sul nas costas. Então, é importante a gente saber isso. Quem que vai propor mais isso, né? A gente tem que seguir o básico que deu certo. E o básico é isso, né? Sem lelele, sem lalala, sem conversa furada. E esse é o básico que deu certo. A gente precisa seguir o básico que deu certo. É isso, né? Sem fazer ladainha, sem político de estimação. Lembre-se, eu sempre vou falar isso aqui nesse vídeo, sem políticos de estimação, gente. A gente não vai resolver esse bagulho com populismo barato. Se fosse para resolver isso, já tinha resolvido. O segundo tópico aqui é a dívida pública, né? A dívida
pública, os gastos altos e juros sufocantes do Brasil. O Brasil ele tem grandes gastos. Mano, a classe política do Brasil, ela gasta muito dinheiro. Ela tem muitas regalias, né? Eu sei que talvez seja populista falar isso, mas você tem que votar em alguém que converse, fale com você pelo menos sobre isso, sobre a redução de gastos na elite do funcionalismo público. Por exemplo, se um funcionário público, eu não estou falando funcionário público de base ou aquele funcionário público, sabe, policial militar, eu estou falando servidor público de elite, eu estou falando um embargador, estou falando o próprio político que está lá servindo ao público, ele precisa ter um enxugamento de gastos, ele precisa ter, sabe, o imposto precisa ser reduzido. Eu sei que essa é uma fala muito populista. Ah, mas o político precisa gastar menos, precisa ver mais humilde. Independente do que seja, o político ele recebe para estar ali. E quando ele recebe para estar ali, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Se o salário dele dá para viver num bairro bom, num apartamento bom, fazer viagens, beleza. Mas precisa ser enxugado gastos. E o político que falar de enxugar gastos, ou o mais próximo disso, você tem que ficar atento, você tem que tentar, né? E não só na fala, mas tem que ver o histórico da pessoa, tem que ver a comprovação, né? Não adianta a pessoa só falar, né? Falar, todo mundo fala, mas tem que ver quem foi a pessoa, né? Ela enxuga gastos, o que que ela fez, qual é o histórico dela. Então esse é o segundo tópico. O terceiro tópico que eu segurei aqui para vocês é a desindustrialização e atraso tecnológico. Isso aqui ele envolve um pouco do primeiro tópico que eu falei para vocês, do pouco valor agregado. O Brasil, ele é um país enorme. Ele é o quinto maior país do mundo. Para você ver, o espaço territorial do Brasil é muito bom. Então, o Brasil ele tem essa facilidade, onde ele investe muito na agricultura, pouco valor agregado. Quando você fabrica muito arroz, quando você fabrica muito café, quando você fabrica muita agricultura, é pouco valor agregado, né? Uma banana não vai valer mais do que um fone de ouvido, sabe? Eu tô falando de coisa simples. Ele precisa ter uma indústria forte, tecnologia forte. Por que que a gente não tem fabricação de carros? Por que que a gente não tem uma empresa que fabrica carros? O mais próximo disso foi a Gurgel. A Gurgel, gente, há muito tempo atrás, entendeu? Então, a gente precisa suprir esse atraso tecnológico. Por que que no Brasil, num país enorme como o nosso, a gente não tem a linha rodoviária pronta? Porque se você quiser ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, você não tem um trem, entendeu? Então, é muita coisa, muito atraso tecnológico que precisa ser é, consertado e dá para ser consertado. O Brasil é um país muito rico mesmo. Então você tem que ficar ligado, sem político de estimação, falando de novo para vocês, na pessoa que fala um pouco mais próximo disso e que age também um pouco mais próximo disso. Eu sei que é difícil do ideal, eu sei que é complicado o cenário atual, mas temos que ficar ligado nisso, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer alguma coisa pelo nosso país. O quarto tópico é educação fraca e desconectada do futuro. O que que seria uma educação fraca, né? Quando você fala assim, manda o seu filho para a escola, que ele vai estudar lá e tal. Cara, o estudo nas escolas é um estudo muito, pelo menos na minha época, que era uma época que ainda estava ruim já, bem ruim assim pela minha vista. Acredito que hoje melhorou um pouco, mas ainda continua sendo fraca, fraca. Essa é a palavra boa. A educação do Brasil, ela coloca muitos tópicos, filosofia, sociologia, história, isso, física, química, muita coisa que você não vai usar, muita coisa que você precisaria usar na sua vida, mas você não aprende. Então, e fora os conceitos da filosofia, da sociologia, e das ideologias implementadas nas escolas, que isso não é certo, tem que ser o mais imparcial possível, né, dentro de uma escola, para poder fomentar, né, o desenvolvimento do aluno.
Eu sei que é quase impossível a gente ser imparcial 100%. Eu tenho minha posição, você tem a sua posição. Eu bati no fone aqui, no microfone. Eu tenho minha posição, você tem sua posição, todo mundo tem a sua posição. É impossível a gente ser imparcial 100%, mas ao máximo possível. O quinto tópico aqui que eu separei para vocês é a polarização política, né, e a ausência de projeto nacional. Isso aqui é demais. Isso aqui pega no Brasil de uma forma assim, é um verdadeiro checkmate que acontece no Brasil e vem acontecendo cada vez mais, desde a polarização direita à esquerda, né? E isso é um negócio que enfraquece demais o Brasil. Por quê? Porque enquanto um lado vê uma ideia populista e fala, o outro lado rebate, e o outro lado rebate, e o outro lado rebate, e a gente senta à noite para poder ver um debate na corrida presidencial, e a gente vê duas pessoas, sabe, falando, sabe, como a outra é feia, como a outra penteia o cabelo errado, e não fala de problemas reais, não fala de projetos reais, e que o Brasil realmente precisa, principalmente no cenário internacional de hoje. A geopolítica de hoje precisa ser muito visada. O Brasil é um país importantíssimo para poder ficar perdendo tempo, literalmente, com coisas fúteis. Então a gente precisa de coisas concretas. A polarização política é precisa, mas do jeito que está hoje, a gente precisa ficar atento. Por isso que eu te digo, e eu tô dizendo desde o começo do vídeo, cuidado com político de estimação. Não tenha político de estimação, porque esse é um problema muito grande para poder arrumar um país. Porque assim o país vai ficar cada vez mais dividido, as pessoas vão cada vez mais cegas de amor por um super-herói, e nenhum político é super-herói, nenhum político está aqui para resolver as suas tarefas diárias, porque se você tem um problema diário, você precisa resolver. Se você tem uma conta, você precisa pagar. Se você tem que comer, você precisa trabalhar para poder comer, e não um político. O político ele precisa facilitar esse ambiente para você. Então, é isso. A polarização política entre esquerda, direita é um problema e afeta muito a identidade nacional. Esse é o próximo tópico que eu quero conversar com vocês, que é um ponto muito importante. Você imagina para onde o Brasil deve ir? O que o Brasil precisa ser? O que o Brasil precisa ser nos próximos 5 anos, nos próximos 10, 20 anos? O Brasil ele tá caminhando, na sua visão, para ser o país potência mundial? Para ser um país apenas bem desenvolvido, como uma Suíça da vida, como uma Alemanha, como um Japão, um país desenvolvido, mas que não procura ser o centro das atenções, como uma Austrália, por exemplo? Ou o Brasil ele precisa ir para um ponto de importância política também, de importância no cenário internacional, que eu acho que é um pouco do ponto que o Brasil se encaixa hoje, por ser um país riquíssimo em terras raras, por ser um país geopoliticamente isolado, então hoje ele consegue fazer uma balança de poder muito bem. É claro que o mar do Brasil ele não tem uma saída muito boa, ele só tem saída boa pro Atlântico e precisava de uma saída boa pro Pacífico, e isso interfere muito na geopolítica brasileira, mas a gente precisa de um projeto de identidade nacional. O que a gente quer ser daqui a 10 anos? A Coreia do Sul identificou isso, a Coreia do Sul corrigiu isso. Há 10 anos, 20 anos atrás, a gente não via os sul-coreanos como a gente vê hoje. A Coreia do Sul conseguiu identificar isso e conseguiu caminhar em prol disso. Então a gente precisa ver um político que converse um pouco mais próximo disso tudo que eu estou falando para vocês. É importante, se for preciso, anote isso que eu estou falando, veja, reveja, mande esse vídeo para alguém que você conheça, porque é importante a gente quebrar esse paradigma da político de estimação. Ah, mas porque o Bolsonaro ele penteia o cabelo pro lado. Ah, mas porque o Lula tem barba. Ah, mas porque isso, esse candidato faz isso. Cara, não é sobre A, não é sobre B, é sem político de estimação. A gente precisa de um projeto de identidade nacional. Eu sei que é muito difícil, porque tem muito envolvimento de políticos querendo roubar a cena, querendo falar coisas que você quer ouvir, mas precisa ser esperto nesses 5 tópicos aqui que eu falei para vocês. Esses 5 tópicos aqui que eu falei para vocês é importantíssimo para a gente caminhar para um lugar bom,
porque o mundo ele está muito incerto ultimamente. O cenário geopolítico está sendo muito importante. A pressão ambiental, o jogo geopolítico, a cobrança internacional, os países do eixo da ditadura e do eixo do eixo democrático. Cara, é muito importante que a gente veja isso. É muito importante que a gente tenha uma atenção bem forte, porque essa eleição de 2026 talvez seja uma das eleições mais importantes da nossa história, porque ela define muito o que a gente vai ser nos próximos 10 anos. Então, eu peço para vocês, sem político de estimação, tenta dedicar um pouquinho do tempo seu aí para isso, porque é só dessa forma democrática que a gente consegue fazer alguma coisa, conversar de forma pacífica com alguém e tentar explicar para as pessoas o que a gente precisa. Eu não estou fazendo política para A nem B, eu separei algumas coisas aqui, talvez até para te proteger de políticos aí que falam só pro seu ouvido, sabe? Joga aquele doce, aquele mel com palavras bonitas no ano de 2026 para você votar nele. É isso. Deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, o canal está começando. E se você quiser saber mais sobre política, acontecimentos, geopolíticas e, bom, atualidades aí desse mundão que tá um pouco movimentado demais, né? Siga a gente aí, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. É isso. Tamo junto. Até a próxima.